Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Começar aqui dando os avisos para vocês. Em primeiro lugar, pedir para vocês verificarem se vocês continuam inscritos no canal. Como sempre, o YouTube continua desinscrevendo pessoas dos canais, então não custa vocês checarem se continua aqui para vocês continuarem recebendo notificação dos próximos vídeos que eu fizer. E se você verificar e continuar inscrito, aproveita e recomenda o canal para os seus amigos também, para os seus familiares, para que mais gente possa ver vídeos aqui do Fisiculturista e quem sabe até o final do ano a gente consegue todos nós juntos chegarmos aos 100 mil inscritos aqui no canal. Além disso, como sempre, lembrar vocês do meu podcast, que é o Toadcast Ciência, que tem eu, o André Souza e o Matheus Toad, onde a gente fala de ciência, mas de uma maneira mais descontraída. São episódios curtos, de 5 a 10 minutos, onde a gente pega uma pergunta dos ouvintes, responde ela rápido, para matar aquela dúvida e que pessoas possam passar aquilo para os amigos, para os familiares, sem que eles tenham que investir 1 hora para poder ouvir toda a explicação. Realmente, uma pílula de ciência. E sempre com um bom humor que a gente tem nos nossos programas. Então, ouve aí um pedacinho dele. Mas, André, eu discordo que você falou que não é fácil fazer uma pessoa mandar uma pessoa rir. Quer ver, ó? Toad, ri. Faz comigo, velho. Eu não tô rindo porque você mandou rir, eu tô rindo do absurdo da situação, pô. Como a gente tinha falado no programa anterior, a ciência mudou de opinião, tá vendo? Rápido assim. Ai, meu Deus. Quem me segue no Twitter sabe que eu tô viciado em Chernobyl. Chernobyl é uma minissérie da HBO que tem 5 episódios e essa é uma minissérie que está recontando o que levou e os passos seguintes do acidente de Chernobyl na Ucrânia em 86. E a série é maravilhosamente bem escrita, dirigida, atuada e assim, é uma das grandes surpresas que eu tive esse ano. E eu tenho falado muito dela no Twitter e tenho estimulado as pessoas a verem. Que é melhor essa situação do que aproveitar para falar disso, mas com um dos casos que levou uma das descobertas mais inesperadas da física nuclear do século XX. Em 1972, um bando de franceses, entre físicos e engenheiros, eles estavam extraindo urânio de uma mina que fica no Gabão. O nome da mina é a mina de Oslo. Essa mina estava ali, realmente era uma mina de extração de urânio, e urânio, por ser um material extremamente complicado, a quantidade de material que você é retirado vai ter que ser medida. Você tem que medir a quantidade que está ali para ver se ninguém vai desviar um pedaço para terrorismo, coisas assim. E o que importa para a produção energética, para a produção de bombas, é um isótopo do urânio, que é o urânio 235. O urânio mais natural, mais abundante na natureza, é o urânio 238, que é a versão mais estável, como já dito. Então, o isótopo dele que a gente tem interesse para nuclear é o 235. Para vocês terem uma ideia, o urânio 238 tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos e o 235 tem uma meia-vida de 700 milhões de anos. Então, isso mostra como ele é muito mais instável que o urânio 238. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a medir naquelas peças de urânio que eles estavam tirando qual que era a porcentagem de urânio 235 que tinha ali. E eles estavam vendo que estava faltando urânio 235. De alguma maneira tinha menos do que deveria ter. Então começaram a fazer uma investigação e tentar descobrir por que tinha menos. E o resultado da investigação é que o urânio daquela região ele tinha menos urânio 235 do que no resto do mundo. No mundo inteiro, se você pegar um pedação de urânio 238, um bloco de urânio, ele vai ter mais ou menos a mesma porcentagem de urânio 238 e 235. Então ele vai ter mais ou menos 0,77% de urânio 235 e o resto de urânio 238. Existem uns outros isótopos que aparecem um pouquinho menos, mas esses vão ser os dois principais. Quando eles estavam fazendo aquela medida, eles viam vários números diferentes, alguns pedaços chegando a ter 0,44% de urânio. Ninguém conseguia entender por como isso podia acontecer, como aquela região estava sendo a única que eles estavam encontrando menos de urânio 235. E aí que foi feita essa descoberta incrível, porque ao observar os outros materiais que tinham em torno da mina, as pessoas começaram a ver que existiam
outros materiais que pareciam ser o resultado de uma reação nuclear. Então, uma reação nuclear é aquela que acontece num reator, tipo Chernobyl. E quando ele acontece a reação, o urânio que está lá, ele é quebrado em outros materiais, tório e coisas assim. Eles começaram a encontrar naquela mina resultados de uma reação de fissão nuclear. E isso levou à descoberta do que foi até o único lugar que a gente conhece na Terra, até hoje em dia, que foi uma usina nuclear natural. Do mesmo tipo que tem usina de Angra, de Three Mile, ou de Chernobyl, ou qualquer outra assim. Ali, Fukushima, ali foi uma usina natural que surgiu na natureza e que fazia fissão nuclear. Porque a gente consegue ver bastante reações nucleares na natureza, mas a maior parte o Sol é uma usina nuclear, de certa maneira, mas de fusão nuclear. O Sol gera energia por fundir dois átomos de hidrogênio que vão virar um átomo de hélio e isso gera energia. As usinas de fissão elas vão quebrar o átomo de urânio ou plutônio em átomos menores e isso vai também gerar energia. As pessoas normalmente acreditam que a fissão nuclear é uma coisa unicamente feita pelo homem, não é uma coisa natural que podia surgir espontaneamente na natureza. E foi ali o único lugar que a gente viu até hoje essa fissão ocorrendo natural. Da mesma maneira que a gente faz hoje em dia a fissão nos reatores controlados, como lá em Chernobyl. Mas como é que isso aconteceu? Aquela era uma mina que ela tinha dentro de urânio, ela tinha uma alta concentração de urânio, e esse urânio, como em qualquer reator, quando ele se quebra, ele vai soltar os nêutrons para fora, esses nêutrons vão bater em outros átomos de urânio, e esses outros átomos vão se quebrar, e ao se quebrar eles vão gerar uma nova reação, e cada um átomo gera vários nêutrons, 3, 4 nêutrons, e esses nêutrons vão atingir mais átomos, então começa uma reação em cadeia. Eles começam a aumentar, o que vai gerar mais energia. É assim que funciona um reator. Para essas reações ocorrerem, você precisa ter um negócio que eles chamam de moderador, que é algo que vai diminuir um pouco a energia dos nêutrons, porque se os nêutrons, quando eles saem da quebra do átomo, eles saem com a velocidade que eles saem, com toda a energia que eles têm, eles vão ser tão rápidos que a probabilidade deles atingirem outro átomo é muito baixa. Então a reação para quando não tem um moderador. Então como é que essa mina conseguia funcionar como uma usina nuclear? Ela tinha por baixo dela um lençol freático. E esse lençol freático, ele invadia ela, e na hora que invadia a água desse lençol, ela funcionava como moderador. Ela diminuía a velocidade dos nêutrons, a água esquentava, e isso fazia com que a reação começasse a acontecer. Ao começar a acontecer a reação, a água começava a esquentar mais, ficava muito quente, começava a ferver, e a água fervia e ia embora, e daí parava a reação. Quando a reação parava, a mina começava a encher de água de novo, e daí quando começava a encher de água, a reação começava a voltar a acontecer e reiniciava. E isso aconteceu por alguns milhões de anos, esse processo da mina encher, evaporar a água, começar a reação nuclear, parar a reação nuclear. Aconteceu por alguns milhões de anos, gerando energia de maneira sustentável, que era uma quantidade até razoável, de 100 mil kWh de energia gerada por essa usina natural. O tipo de reação que a gente faz hoje em dia em várias usinas é muito parecido. Existem as usinas de água que elas utilizam a água como um moderador dentro dela, e essa água é o que vai diminuir o nêutron, e essa água que esquenta e é utilizada ali para poder gerar energia. Essa mina funcionava exatamente. A natureza basicamente fez algo que depois a gente replicou, ou a gente criou, que funcionava da mesma maneira para poder gerar energia e utilizando a água para controlar a reação nuclear. O fato que a reação nuclear ia acontecendo ia gastando urânio 235, então isso diminuía a porcentagem de urânio 235 que tinha naquela mina, até chegar um momento que a quantidade de urânio 235 era tão pequena que ela não conseguia mais gerar energia a partir dali. E isso que a gente vê, essa diferença entre essa mina e os outros lugares que tem urânio no mundo, porque ali ele foi gasto, da mesma maneira que a gente vê o urânio ser gasto num reator nuclear. E a coisa mais engraçada é que você chega assim e você pode perguntar, beleza, então isso poderia ocorrer hoje em dia? O urânio, ele é um material que ele é radioativo, então ele tem uma meia-vida, ele vai decaindo em outros materiais. O urânio 238, ele tem uma meia-vida maior do que o urânio 235.
Então significa que se você tem uma peça que tinha 50% de urânio 235 e os 50% de urânio 238, depois de 700 milhões de anos, ela vai ter basicamente a mesma quantidade de urânio 238 e metade do urânio 235. Então a porcentagem de urânio 235, que é o urânio enriquecido, como o pessoal fala, vai decaindo com o tempo. Então, se hoje em dia a gente vê que numa peça de urânio tem mais ou menos 0,77% de urânio 235, se você voltar bilhões de anos para o passado, essa quantidade vai aumentar. Se voltar 700 milhões de anos ia ter 1,4, se voltar mais 700 milhões de anos ia ter 2,8 e assim vai. Então, mais ou menos, quando essas reações ocorreram, que foram mais ou menos há 1,7 bilhões de anos, existia 3,5% de urânio 235 dentro a porcentagem do enriquecimento daquele urânio era de 3,5%, que é realmente o que a gente utiliza hoje em dia nas reações nas usinas nucleares. Se você for pegar uma usina como Chernobyl, que utiliza urânio, ela tem mais ou menos ali 3,5%, tinha mais ou menos 3,5% de urânio enriquecido dentro dela. Então as condições naturais eram tais que só aproximar as peças que estavam na natureza uma da outra e colocar um moderador, colocar uma água, era suficiente para que a reação começasse a ocorrer de maneira natural. Então a gente pode ver aí que até reatores de fissão ocorreram também na natureza. Então aqui um pouquinho de história da física nuclear para vocês. Como eu falei, eu estou viciado em Chernobyl e um fator aqui para vocês ficarem sabendo sobre isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais vídeos aqui no canal sobre física, sobre tudo que acontece. E fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Beleza? Falou!